na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se disser que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a tua palavra, Deus, nós cantamos louvores ao Senhor, nós já oramos ao Senhor. Queremos agora pedir a tua bênção sobre esse momento, e o Senhor fale a cada um dos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor mesmo esteja instruindo cada coração, que o teu Espírito tenha liberdade de ação em cada coração nesta manhã, ó Pai. E nós queremos também, nessa hora, orar em favor dos nossos irmãos enfermos. Pedimos pelo pastor Barnett, ó Deus, que o Senhor cuide dele, que o Senhor restaure sua saúde. Também oramos pelo nosso irmão Lancaster, que está hospitalizado, Deus, que o Senhor fortaleça esse teu servo, ó Pai, que em breve ele possa sair do hospital, Deus. Também restabelece a saúde da nossa irmã Betty Barnett, ó Deus, que passou por cirurgia, e também esteja sendo cuidado por ti. Em breve esteja conosco. Abençoa o nosso pastor, nas suas férias, abençoa os nossos jovens e adolescentes acampados, ó Deus, que estejam sendo edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Essa carta de João, chamada Carta de João. João escreveu 3 epístolas, ou 3 cartas. Escreveu também o Evangelho de João. É interessante que nessas cartas e no Evangelho de João não aparece o nome dele. Não aparece o nome de João. Só em Apocalipse, né, que foi escrito por ele, que aparece o nome dele. Mas é bom a gente lembrar que João foi um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, conhecido e chamado pelo próprio Jesus, juntamente com Tiago, de filho do trovão. Talvez pelo seu temperamento mais forte, talvez pelas palavras que ele usava, conhecido como filho do trovão. Certa vez, Jesus estava a caminho de Jerusalém e pediu para que os discípulos fossem à frente dele e passassem por uma aldeia dos samaritanos. E não quiseram receber Jesus. Aí Tiago e João chegaram para Jesus e disseram assim: não quiseram nos receber. O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Né? E Jesus repreendeu aqueles irmãos. E depois a gente vê também Tiago e João pedindo para se sentar ao lado de Jesus quando Jesus estivesse na sua glória. Mas o que transformou esse discípulo, filho do trovão, no discípulo do amor, no apóstolo do amor? Foi a presença de Jesus na vida dele. E ele se transformou no discípulo do amor e depois, na sua humildade, não quis nem colocar o seu nome nas cartas e no livro de João ali. Mas Jesus, no Evangelho, ele tinha João, falando a respeito de Jesus no Evangelho, ele tinha ali um propósito para escrever o Evangelho de João. E diz assim que, no finalzinho de João, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João teve um propósito, para mostrar que Jesus é o Cristo, para que, ao ouvirmos, crêssemos nele. E essa carta que nós lemos aqui, ela também tem um objetivo, e está aqui no versículo 3 e 4, que a gente já leu, né? Diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, o propósito dessa carta é falar de comunhão, comunhão com Deus Pai, comunhão com Jesus Cristo e comunhão entre os irmãos. Mas aqui João,
ele começa a mostrar para a gente as condições para essa comunhão. Primeiro, a gente saber quem é Deus. Quem é Deus? Nos escritos de João, lá em João capítulo 4, 24, no Evangelho, ele diz assim para a mulher samaritana: Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Aqui na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, João fala outra coisa a respeito de Deus. O que Deus é? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nosso Deus é amor. Deus é Espírito, Deus é amor. E aqui no capítulo 1 de 1 João, no versículo 5, João apresenta outra característica de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. Nosso Deus é luz. Quando ouvimos essa palavra luz, o que vem à nossa mente? O que pode expressar essa palavra para nós? Luz dá o sentido de segurança, dá o sentido de direção, dá o sentido de revelação. Quando tudo está escuro, não vemos nada, mas quando chega a luz, tudo é revelado. Mas aqui nesse texto dá o sentido também da pureza, da santidade de Deus. É o que Deus é. Nosso Deus é santo, nosso Deus é puro, nosso Deus é perfeito, ele é completo e nosso Deus é verdadeiro. E não há dele treva nenhuma. Nosso Deus é um Deus santo. É o Deus que nos ama, mas é um Deus santo e puro. E João também, ele lembra a respeito de Jesus. Jesus, lá no capítulo 8, versículo 12 do Evangelho, ele diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. E assim como o Pai, Jesus é puro, Jesus é perfeito, Jesus é completo, Jesus é verdadeiro. O Verbo que se fez carne veio habitar junto a nós, né? Nós cantamos isso agora aqui. E lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: A luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Jesus é a luz que ilumina a todo homem. E não há nele, não houve e nem há em Jesus treva nenhuma. Não há pecado. Né? Quando fala em treva, é pecado que a Bíblia quer dizer. Mas e a nossa condição diante desse Deus perfeito, desse Deus puro, desse Deus santo? É interessante que nessa carta de João tem uma expressão que aparece 3 vezes aqui. No versículo 6, no versículo 8 e no versículo 9. Se dissermos no versículo 6, se dissermos no versículo 8, se dissermos no versículo 9. Mas aqui fala da nossa condição, então, de pecadores diante de Deus. Primeiro, versículo 6 diz assim: Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com quem? Com Deus, com Jesus, e andarmos nas trevas, João é um discípulo amoroso, mas ele é duro também, né? Diz assim: Se andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui a gente pode dizer que isso aqui é em relação àqueles que estão à nossa volta, né? A nossa condição aí. Um exemplo aqui que João nos dá, capítulo 2, versículo 9 dessa carta, diz assim: Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, aqui é a primeira advertência para nós. Somos crentes, somos salvos por Jesus, somos lavados por Jesus, mas no corpo de Cristo, às vezes a gente tem dificuldade de amar certos irmãos. Amamos mais um do que outros, fazemos acepção de pessoas, mas isso aqui constitui um erro diante de Deus. A gente tem que rever isso na nossa vida.
Mas graças a Deus que essa luz, ela vem se dissipando, as trevas vão se dissipando. Versículo 8 do capítulo 2 diz assim: Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Temos algumas dificuldades, né? Jesus, ele deu esse mandamento, o mandamento do amor. Se fosse fácil, não seria um mandamento, né? É um mandamento. É difícil para nós amarmos os nossos semelhantes. É mais fácil amar uns do que outros. Mas Jesus disse assim: temos que amar até os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos. Então, primeira coisa, se nós nos consideramos espirituais e estamos andando em comunhão com Deus, então devemos afastar aquilo que é errado da nossa vida. Essa em relação às pessoas. A segunda frase que gostaria de ler com os irmãos, no versículo 8, é em relação a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós podemos, em algumas situações, permitir tolerar o pecado em nossa vida. São pequenos pecados, né? Uma pequena mentira, um pequeno comentário, né? Às vezes a gente sabe alguma coisa de um irmão, a gente faz um pequeno comentário, mas a gente acaba prejudicando esses irmãos. E a gente pode não considerar isso como um pecado diante de Deus, mas isso também é um pecado. E a gente vê que isso atrapalha a nossa comunhão com o nosso Deus e com o nosso irmão. Então é preciso não tolerar até os pequenos pecados que a gente mesmo se convence. Fala assim, não, isso aqui tudo bem, eu posso cometer isso aqui. Mas vamos fazendo uma reflexão e se a gente parar um pouquinho e pensar, e colocar isso diante de Deus, a gente vai ver que isso é errado. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu vi que eu tinha um vício, né? Que era falar das pessoas. Tinha uma mania de falar das pessoas. E eu tinha um colega no trabalho que me trouxe para a igreja, e eu falei com ele, falei assim, eu tenho uma dificuldade, eu falo muito mal das pessoas, mas eu vou fazer um propósito, eu não vou mais falar mal de ninguém. Conclusão, eu não tinha assunto. Eu costumo falar que eu fiquei 2 semanas sem conversar com o irmão Moacir, né? A Janete conhece o Moacir. Ficamos aí umas 2 semanas sem conversar. A gente ia conversar, aí travava, né? A gente tem um vício, a gente fala de muitos vícios, mas a gente às vezes tolera esses vícios na nossa vida. É uma coisa que a gente engana nós mesmos, irmãos, como diz aqui. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos não enganamos. E a verdade não está em nós. O que é contrário da verdade? Mentira, né? Então, João, de novo, sendo duro aqui conosco. De novo, no versículo 8, diz assim, versículo 10, desculpa. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Fazemos quem mentiroso? Deus mentiroso. Já pensou? Deus, a palavra de Deus nos afirma que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos da comunhão com Deus, de estar junto com Deus. E quando a gente não reconhece o nosso pecado diante de Deus, nós estamos chamando Deus de mentiroso. É algo duro, né? Mas eu lembro que comigo mesmo já aconteceu isso no passado, antes de eu me converter. E o meu maior pecado era não crer em Deus, crer que eu era um pecador, crer que Jesus tinha morrido por mim na cruz. É interessante também a gente caminhar um pouquinho aqui no livro de João, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. A Bíblia nos fala que nós somos pecadores, e a Bíblia nos fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando a gente não crê nisso, a gente está chamando Deus de mentiroso. E foi assim que Deus me convenceu. Eu falei assim, poxa,
conheço Deus desde a minha infância, desde pequeno sei que Jesus é o meu Salvador. Aprendi isso. Mas teve um dia que eu, ouvindo a respeito da ceia do Senhor, lembrando do sacrifício de Jesus, começou a vir à minha mente assim: será que eu creio de fato em Jesus? Será que eu creio de fato no sacrifício de Jesus? Aí eu disse assim a mim mesmo: está escrito na Bíblia. Se Deus mandou escrever isso na Bíblia, isso é uma verdade. E Deus não mente. Agora, se eu não creio nisso, eu estou chamando Deus de mentiroso. O meu maior pecado é chamar Deus de mentiroso. E eu, naquele dia, tive a oportunidade de me ajoelhar e confessar esse meu pecado diante de Deus. Deus, me perdoa porque eu estava chamando todo esse tempo o Senhor de mentiroso. Lembrei de outros pecados e coloquei minha vida diante de Jesus. E Ele me salvou. E Deus conhece todas as coisas, Ele sabe tudo. Não há como fugir da presença de Deus. Salmo 33, versículo 13 a 15, diz assim: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, no lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Provérbios 15, 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus conhece tudo a nosso respeito, mas nós devemos concordar com Ele que nós somos pecadores. Mas tudo isso, meus irmãos, é para mostrar assim que Deus é um Deus santo, Deus puro, Deus verdadeiro. E Ele quer se relacionar conosco. Por quê? Porque Ele nos ama. 1 João 3,1, vamos ler bastante coisa aqui no livro de João, né? Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus quer se relacionar conosco. Ele quer ter comunhão conosco e quer que nós tenhamos comunhão com nossos irmãos também. E aí vem o versículo bem conhecido, que está aqui no versículo 7 de 1 João, capítulo 1. E, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O caminho de Deus para termos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, é andar na luz. O que é andar na luz? Há muita coisa que a gente pode dizer sobre isso, mas eu lembrei do Salmo 119, 105. Creio que muitos sabem de cor esse versículo que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Andar na luz é andar seguindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. E ela nos desvia das trevas, nos desvia do pecado. Um versículo bem conhecido também, vale a pena decorar, em Provérbios 3, 5, capítulo 3, de 5 a 7, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 8 também. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, andar na luz é se colocar diante da santidade de Deus. Se colocar diante de Deus. Quando a gente se chega perto de Deus, nós vemos o que há de errado em nós. Nós experimentamos a nossa impureza diante de Deus. E aí confessamos os nossos pecados diante de Deus. Agindo assim, vamos, com o auxílio do Senhor, evitar o pecado e fazer o que é agradável ao nosso Deus e Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 textos que lemos, versículos 6, 8 e 10, fala do quanto nós podemos, se nós não nos cuidarmos, viver uma vida enganosa, uma vida mentirosa diante dos nossos irmãos, diante de nós mesmos,
diante de Deus. Mas Deus quer que nós tenhamos uma vida santa diante dele. O crente que vive uma vida de santidade tem prazer em se aproximar e andar na luz. No Evangelho, no capítulo 3, versículo 1, Evangelho de João, Jesus disse assim, na conversa dele com Nicodemos: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Se nós estamos vivendo uma vida santa diante de Deus, nós temos prazer em estar na presença de Deus, em estar próximo à luz. Mas, continuando o versículo, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Então a gente pode dizer que a exigência para a comunhão é andar na luz. Não há comunhão se nós não andarmos na luz. O que é comunhão, né? A comunhão, ela traz a ideia de intimidade, de relacionamento próximo, de participação, de compartilhamento. A gente sente isso quando a gente vê os irmãos que estão enfermos, né? Quem já passou por enfermidade experimenta bem isso. A presença dos irmãos orando, se aproximando, compartilhando aí as necessidades daqueles irmãos ali. Então, isso é comunhão. Nós temos praticado isso, mas isso, às vezes, é prejudicado pelo pecado em nossa vida. Uma coisa para a gente ter em mente também, que comunhão não é cumplicidade, é diferente de cumplicidade. Cumplicidade a gente pode se juntar para fazer algumas coisas juntas, alguns projetos juntos, mas comunhão vai além dessa cumplicidade. Às vezes a cumplicidade, podemos nos reunir para fazer alguma coisa, mas acaba prejudicando outras pessoas. Quer ver um exemplo? Na Bíblia fala de Ananias e Safira, né? Os dois que eram cúmplices diante de uma situação, mas eles concordaram em enganar os apóstolos, né? Quando estavam fazendo a distribuição dos bens com os outros irmãos. Eles tentaram enganar o Espírito Santo e no mesmo dia os dois morreram, né? Mas estavam ali sendo cúmplices, mas não estavam vivendo uma comunhão no corpo de Cristo. O propósito, então, da Epístola de João é para que a gente tenha comunhão, e a comunhão vem através do andar na luz. Se evitarmos o pecado, evitamos entrar em conflito com quem está ao nosso lado, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na própria igreja. Quer estar em paz com seu cônjuge, com seus filhos, com seus parentes, com seus irmãos em Cristo? Ande na luz. Ande na luz, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele também fala a respeito da comunhão, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, falando da ceia do Senhor, ele fala assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aí lá em 1 João 11, 28, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Para ter comunhão, nós temos que nos examinar, e quando nós nos examinamos, vemos as nossas falhas, confessamos os nossos pecados, e aí a gente tem comunhão. Interessante, né? Paulo também fala lá em Gálatas 5,19: andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, parece que tudo está conectado, né? A palavra de Deus, ela se completa. É muito bom. Mas aqui, o versículo continua, né? Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, os purifica de todo o pecado. Graças a Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós nos achegamos à luz e andamos nela, e somos purificados pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Mas, olha, irmãos, nem todos têm prazer de se aproximar dessa luz, muito menos de andar nessa luz. Há muitos perdidos
que rejeitam essa luz. E rejeitar a luz, ela tem suas consequências, consequências eternas. No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus também diz assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não quer se achegar à luz. Não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha, a gente conhece muita gente que às vezes não quer saber da palavra de Deus, porque quando ela se achega e ouve a palavra de Deus, aquilo ali revela o pecado nela, então ela prefere ficar longe, né? Ficar longe. E quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente entende o que é pecado. Uma vez eu conversei com uma criança lá do Peniel, né, falando para ela: olha, cada vez que a gente aprende alguma coisa de Deus, nossa responsabilidade vai aumentando. Ah, então eu não quero mais conhecer sobre Deus. Às vezes a gente faz isso, né? A gente tem medo de nos confrontarmos com a palavra de Deus, porque ela vai ali nos lapidando e vai transformando a nossa vida. Mas nós não devemos rejeitar a luz. Se você está aqui hoje e nunca se aproximou dessa luz, olha, tem consequência eterna. Você que está aqui presente e você que me ouve pela internet também. E qual que é a solução de Deus para tudo isso então, né? Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí tem o versículo 8, maravilhoso, que diz assim: versículo 9, desculpa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar é concordar com Deus. Deus sabe tudo ao nosso respeito. E Ele quer que nós concordemos com Ele. Nós nos declaremos pecadores diante dEle, quando temos alguma coisa. E confessarmos. Temos que colocar nossa vida diante de Deus, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Deus é fiel. Mas Ele quer que nós nos aproximemos dEle, confessemos os nossos pecados, mas não da boca para fora, de coração. Porque Ele conhece o nosso íntimo. Não há nada que nós podemos esconder de Deus, como a gente já leu aqui, né? Para onde fugirei do teu espírito, diz o Salmo 139. Não tem como. Se subo aos céus, lá está. Se vou no profundo do abismo, lá estás também. Deus está em todo lugar. Ele conhece tudo da sua vida. Conhece tudo. E Ele quer que você se coloque diante dEle e confesse e se afaste dos seus pecados. Deus é fiel e Deus é justo. Às vezes a gente assiste alguns filmes, né? Eu agora que estou aposentado, assisto alguns filmes falando lá de tribunais. Chega lá a pessoa, o réu, diante do juiz. Antes mesmo de começar o julgamento, o juiz pergunta: como você se declara diante de mim? De todos esses aqui. Culpado ou inocente? Ele pode dizer assim: inocente. Então nós vamos para o julgamento e vamos ver se realmente você é inocente ou não. Ou ele se declara culpado. Aí, então não precisa mais ter julgamento. Ele já é culpado e já dá a sentença. Geralmente é uma sentença mais baixa. Mas o juiz, ele não deixa livre aquele condenado ali, aquele réu. Por quê? Porque ele se considerou culpado. Mas e Deus? Deus é justo. Como que ele vai considerar a gente inocente? A Bíblia fala que a justiça de Deus foi aplicada em Jesus Cristo. Jesus Cristo levou a nossa culpa. Fala assim: sou culpado diante do Senhor. Mas Deus fala assim: agora você é justo diante de mim. Porque seu pecado já foi castigado em meu Filho Jesus. Você que me ouve, cada um de nós sabemos que o nosso pecado foi ali pago por Jesus na cruz. Que bom, né? Ele é fiel, Ele é justo para perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda injustiça.
A injustiça nossa mesmo. Ele nos purifica de toda a nossa injustiça. Mas, concluindo já, irmãos, como anda a sua vida? Você tem deixado o pecado dominar a sua vida, mesmo você já sendo um crente em Jesus? Tem percebido que a comunhão tem sido prejudicada, tanto em casa, no trabalho, na escola, na igreja e diante do próprio Deus? Está a ponto de romper um relacionamento, seja com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos de sangue, com seus irmãos em Cristo? Se aproxime da luz, deixe o Senhor revelar suas falhas e confesse. Mas também não podia encerrar essa mensagem dando uma oportunidade, caso você ainda não tenha experimentado o perdão de Deus na sua vida. Se achegue para a luz. Né? Essa luz maravilhosa. Não tenha medo. Deus é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus amoroso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sabe de tudo, mas quer que você reconheça isso diante dele. Não rejeite a luz para não ser rejeitado por Deus. Rejeitar a luz tem as suas consequências eternas. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças, conversar com Deus lá no nosso pensamento. Ele é tão poderoso que ele ouve os nossos pensamentos também. Nada foge aos seus poderosos olhos. Ele conhece seus pensamentos e sentimentos. Coloque sua vida diante de Deus. Veja se tem algo prejudicando a sua comunhão em casa, na igreja, com Deus, com seus parentes, com seus amigos, colegas de escola, colegas de trabalho, seus vizinhos. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração, vou orar. Se você está me ouvindo, quer entregar sua vida para Jesus nessa manhã, coloque diante dele. E depois, se você quiser vir conversar comigo, ou com alguns dos presbíteros, alguns dos pastores que estão aqui, venha falar, que isso vai nos alegrar muito. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pelo Teu imenso amor, ó Deus. Nós reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua graça, reconhecemos a Tua fidelidade, reconhecemos a Tua justiça, ó Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus santo, Deus puro, Deus verdadeiro, ó Pai. O Senhor não mente, o Senhor diz a verdade. A Tua palavra revela a nossa condição de pecadores diante de Ti. Mas nós cremos em Jesus, ó Pai, que morreu por nós na cruz. Nós um dia nos entregamos a Ele e queremos andar na luz como o Senhor está na luz, para que a nossa vida seja aperfeiçoada diante do Senhor, para que tenhamos comunhão uns com os outros aqui e com o Senhor mesmo, ó Pai. Mas também oramos por aquele que está entregando sua vida ao Senhor nesse dia, ó Pai. Que o Senhor também abençoe, que o Senhor transforme essa vida, assim como o Senhor transformou a minha vida, como o Senhor transformou a muitas vidas, como o Senhor transformou a vida de João, aquele apóstolo, filho do trovão, o discípulo do amor, no apóstolo do amor. O Senhor pode fazer isso. Restaura, ó Pai, relacionamentos, restaura a nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Queremos agradecer a dedicação e a explanação da palavra. Deus continue te abençoando e mostrando a salvação dia após dia, através da palavra de Deus. Amém. Gostaria de chamar o pastor Bonifácio
para fazer uma oração final e logo após a oração, impetrar a bênção. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar em pé, irmãos, para orar ao nosso Deus. Pai amado, a ti toda glória, todo louvor. Nesta manhã, a tua paz nos conduz, a tua presença, o teu amor. Toda glória ao Rei, toda adoração, graça e gratidão ao Senhor, o Deus eterno e imortal. Eterno e imortal, brilhante mais que a luz, revelado na face de Jesus.